Oi, pessoal. Surgiu a dúvida de como transformar número decimal em fração, tá? E aí eu vou explicar para vocês, então, como transformar um número decimal em fração e logo na seguida, como transformar a fração em decimal, tá, gente? Eu já coloquei nas aulas sobre esse conteúdo, é só vocês pesquisarem também, mas de qualquer forma eu vou gravar o vídeo para ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem, certo? Então tá pegando aqui minha sombra, a gravação, mas vocês vão conseguir enxergar. Vamos lá, eu vou colocar um número decimal qualquer aqui, 5,6, e quero transformar esse número decimal em fração. Muito simples, basta esquecer a vírgula, tá? 56, e dividir ou por 10, ou por 100, ou por 1000, e assim por diante, tá? Vai depender de quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. Se eu tenho uma casa decimal, eu vou dividir por 10, tá? Então, a fração vai ficar 56 sobre 10, tá? Então, 5,6 é o mesmo que 56 sobre 10, certo? Agora, se eu tiver, por exemplo, 1,32, quero transformar 1,32 em fração. Eu esqueço a vírgula, vai ficar 132 sobre, como eu tenho duas casas depois da vírgula, vai ficar sobre 100, tá? A quantidade de casas depois da vírgula define quantos zeros serão que vão ser aqui. Então, aqui era uma casa, nesse aqui era uma casa depois uma casa decimal depois da vírgula, então 1 zero, por isso que é 10. Aqui duas casas depois da vírgula é sobre 100. Tá? Se vocês fizerem a continha, 132 dividido por 100 vai dar 1,32 certinho. Mesma coisa se tiver 3 casas depois da vírgula, tá? Se a gente tiver 3 casas depois da vírgula, ó, eu tenho aqui, vamos fazer aqui 1, 5, 7. Então, eu tenho 2,157. Para transformar em fração, esquece a vírgula, vai ficar 2.157 dividido por 1000, porque são 3 casas depois da vírgula aqui, ó. Então, 3 zerinhos aqui, certo? E para transformar uma fração em número decimal, que é o contrário, né? Então, eu recebo na forma de fração. Por exemplo, eu tenho lá 1/2, e eu quero transformar isso em fração. Então, eu tenho que fazer 1 dividido por 2, tá? Tem que executar a continha, porque fração é o mesmo que divisão, é o de cima dividindo o de baixo. Então, se eu executar, se eu fizer essa conta aqui, eu vou conseguir a resposta em forma de decimal. Então, 1 não dá para dividir por 2, eu tenho que representar com 0. 0 vezes 2, 0. 1 menos 0, 1. A partir do momento que ele vira o resto, eu posso pegar um zero emprestado aqui e colocar a vírgula. Agora, 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. E resto, 0. Então, a minha resposta aqui é 0,5. Então, 1/2 é igual a 0,5, tá? Então, na forma decimal, certo? Olha só para fechar, então, na questão ali da fração em número decimal, eu acabei de mostrar que a gente faz uma divisão. Então, eu disse para vocês que 1/2 é igual a 0,5. Aí vocês podem me perguntar, ué, mas se eu recebesse 0,5 e tivesse que transformar em fração, não ia ficar 1/2. Ó, 0,5 para transformar em fração, esquece a vírgula, vai ficar 5, né? Ou 0,5 aqui, mas o 0 à esquerda não vai modificar. Então, 0,5 é o mesmo que 5, né? Então, esquece a vírgula, divide por 10, porque eu tenho uma casa depois da vírgula, divido por 10. Então, 5 décimos. Ah, mas não deu 1/2, só que 5 décimos é o mesmo que 1/2, tá? 5 décimos, se eu simplificar por 5, lembra quando a gente faz simplificação? 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2, tá? Então, só não vai estar simplificado ali, mas tá certinho. 5 décimos é o mesmo que 1/2, que é o mesmo que 0,5. Certo? Então, qualquer dúvida, podem me avisar aqui no WhatsApp que eu tento gravar um outro vídeo e explicar de novo. Um abraço.